Meus amigos, muito boa noite. Estamos iniciando hoje uma live muito especial. O nosso convidado de hoje pertence à família real brasileira, né? E com isso temos uma oportunidade imensa em recebê-lo hoje em nossa live, né? Deixa eu só um momento eu abrir aqui a pasta sobre o lead que eu fiz sobre a vida do nosso entrevistado, né? Antes de iniciar, vamos ver que ele já até botou aqui já pedindo a visualização. Vamos iniciar com o nosso entrevistado de hoje. Enquanto ele chega aqui, eu vou ler sobre a vida do nosso convidado, né? Nossa live especial de hoje é com o entrevistado que pertence à família imperial do Brasil. Nasceu no dia 1º de dezembro de 1980, filho de Dom Pedro Alcântara, de Orleans e Bragança, e irmão de Dom Luís e sua mãe, Dona Maria, né? Dona Maria de Fátima, sobrinha tetraneta de José Bonifácio. Casado com a Dona Luciana de Orleans e Bragança, tendo 2 filhos chamados Dom Gabriel e Dom Rafael, afilhados de Dom Rafael. O nosso entrevistado de hoje, Vossa Alteza Dom Gabriel, cursou Direito na Universidade Cândido Mendes, no Rio de Janeiro, e exerce a profissão em São Paulo. E acompanha o processo judicial do Palácio da Guanabara. É católico apostólico romano, pratica fervorosamente a sua religião e é torcedor do tricolor carioca, o Fluminense. O nosso entrevistado tem um nome extenso: Gabriel José Miguel Rafael Gonzaga de Orleans e Bragança. Sua Alteza, Dom Gabriel. Vossa Alteza, sinto-me honrado em tê-lo aqui em nossa entrevista de hoje. Uma boa noite. Boa noite, Eduardo. Boa noite a todos. É um prazer, na verdade é uma honra estar aqui com vocês hoje. Fico muito feliz com o convite. Todos nós estamos passando por um momento muito sensível, então eu acho muito bacana que pelo menos a gente consiga aproveitar durante esses períodos para estudar, né, e voltar a pensar na boa história e naquela herança que o país nos deixou e que infelizmente não temos visto sendo praticada como gostaríamos pelos atuais governantes, na verdade pelos governantes que se sucederam desde a queda do Império. Mas enfim, estou aqui absolutamente à disposição, Eduardo. Fico muito feliz e aguardo as perguntas. Muito obrigado. No caso, as perguntas, né, sempre acontecem com o intuito de saber, primeiro, as coisas bem simples, né? Que eu Uhum. estava aqui com uma pasta de perguntas que eu sempre mando para fazer, para revisar, e sempre mando antes, se o senhor recebeu, né, para saber o que se passaria no grifo aí do senhor, né? E foi o seguinte, sobre os nomes, por que esses nomes que Vossa Alteza possui? Inicialmente, Eduardo, eu digo que as perguntas, me foram passadas algumas perguntas, mas eu olhei muito superficialmente, até para não perder um pouco, né, daquele encanto da entrevista, né, de certa forma, que a gente gostaria muito de improvisar e de sentir um pouco mais o que vai acontecer no momento. Sim, sim. Em relação aos nomes, Eduardo, na verdade, até fazer uma pequena correção. Na verdade, meu nome não é tão extenso. Meu nome é Gabriel José de Orleans e Bragança apenas. Ah, ele é bem pequeno, né? Não tem problema. Mas a verdade é que a família tem essa tradição. Praticamente todos os meus primos têm esse nome mais comprido. No meu caso, salvo engano, foi uma opção da minha mãe, mais do que do meu pai, reduzir o nome e, enfim. A verdade é que me chamo hoje Gabriel José de Orleans Bragança. O meu nome é basicamente Gabriel, em homenagem ao padrinho do meu pai, Gabriel Sim, de sim. Orleans Bragança também, que era o pai do meu tio Casimiro, e que era uma pessoa muito querida e muito especial para o papai, e também porque há todo, né, o simbolismo, né, de nossa boa história cristã, e em homenagem aí ao arcanjo Gabriel, e aliás isso faz parte da tradição da família, né? Todos os membros da família que têm o nome, segue a tradição do nome mais comprido, costuma ter dentre esses nomes, o nome dos 3 arcanjos. Então, o Gabriel está presente praticamente no nome de todos os meus primos. E José, Sim, meu pai sempre gostou muito do nome José. E, obviamente, também leva em consideração o nome de São José. exatamente. Também é um nome bíblico, né, de um personagem bíblico, José. E, por sua vez, né, que foi pai de Jesus aqui na Terra. Então já tem já um histórico, um enredo todo para colocar todos esses nomes, né,
que são religiosamente ligados à família. Muito interessante saber isso, do nome de Vossa Alteza. No caso, sobre o cotidiano de Vossa Alteza, como é? Sempre tem muitos conhecidos nas ruas, né, que pergunta sobre a sua vida, como é, e como é bem tratados nas partições públicas, quando se diz que pertence à família Orleans e Bragança. Sabe que é muito interessante, Eduardo? Essa pergunta não é incomum, não é? Por incrível que pareça, para algumas pessoas, é sempre bem visto. Na verdade, quase que, infelizmente, não digo infelizmente, perdão, felizmente, Sim, uma sim. situação de assim, praticamente todo brasileiro que eu me apresento e me apresento com o meu nome completo, na hora eles ligam, a pessoa liga a história do país e ao nosso antigo regime, né? Na ocasião sempre se lembra, né? Sempre se pergunta: mas você é parente tem algum parentesco com Dom Pedro I, Dom Pedro II, com a princesa Isabel? Que bacana, é você mesmo? Você tem essa relação? Como é que participar da família real? É o que eu tenho a dizer, Eduardo. É um motivo de grande orgulho para mim e para toda a família, sem dúvida alguma. Eu fui criado, assim como todos os meus primos, minhas irmãs, meus pais, meus tios e todos que participam da família, de maneira a tentar, né, fazer jus a essa honra, né, de maneira a tentar dar orgulho e demonstrar, aparecer para todos aqueles que veem na história, na boa história do país, né, a boa mensagem, né, a boa imagem de uma época em que o país realmente estava em pronto crescimento, em que se prezava efetivamente, né, um Estado de Direito, né, em que se prezava efetivamente, não é, pela boa moral e os bons costumes. Então, assim, o que eu tenho a dizer, já me perguntaram, mas é motivo de alguém já fez chacota por conta do seu sobrenome? Eu vou ser muito sincero, Eduardo, eu não me lembro. Pelo Sim, sim. contrário, eu não me lembro. Pelo contrário, o que eu lembro é sempre de uma curiosidade boa da pessoa que venha me conhecer, que venha conhecer qualquer pessoa da família, né? E nós temos, obviamente, que tentar ao máximo, né? Nós temos essa obrigação, na verdade, de, na verdade, fazer jus a essa herança histórica, né? Nós temos que realmente demonstrar que a família continua prezando por todos aqueles ideais do passado. E a nossa educação, ela tem que ser refletida nesse sentido, de maneira que a gente possa dar exemplo. A gente espera que um dia o regime possa voltar, e para isso nós precisamos sempre continuar nos preparando e estarmos aí sujeitos a, caso chegue o dia em que alguém da família venha a assumir uma posição parecida com o que era do passado, tenha condições de se tornar aquele exemplo que era Dom Pedro I, que era Dom Pedro II. É muito bonito a gente ver a história, né? É muito bonito a gente ver a história porque, de novo, desculpa até se eu estou me alongando, tá, Eduardo? Mas a gente Não, fica até tudo um pouco bem, tranquilo. emocionado quando pensa um pouco sobre toda essa história, sobre tudo que passou durante o primeiro e segundo reinado. Sim, sim. Você via pessoas magníficas, né? Assim, o comportamento, o exemplo que o chefe de Estado ele era para a população, era algo assim impressionante, coisa que, infelizmente, nós não conseguimos ver nos últimos anos. Não é? Mal ou bem, esse exemplo é muito importante porque a educação ela tem, de certa forma, a educação ela é hierárquica. O exemplo de cima é para baixo, nunca de baixo para cima. Exatamente. Na posição. Daí a importância, de novo, daí a importância de um chefe de Estado que seja não só competente nas suas atribuições enquanto conhecedor da matéria econômica, conhecedor da ciência política, mas, sobretudo, que tenha realmente uma boa virtude. Né? Uma boa virtude que possa ser levada em consideração por todos aqueles que seja o elegendo, seja tendo-o
como o seu rei, o seu imperador, enfim. E é algo que hoje, infelizmente, falta, né? Falta pra gente. Sim, verdade. Vamos lá. Sobre a religião, né? Sua religião vem de berço ou se converteu após o catolicismo? Como é essa questão da sua ligação com a religião e com Deus? Todos nós da família somos, eu não posso obviamente dizer todos nós, porque hoje é uma família grande. Sim, Até peço desculpa por generalizar, mas basicamente todos os primos com que eu conheço, minhas irmãs, assim como a minha mulher e meus filhos, eu tento também, da mesma forma, passar essa educação. Nós somos criados através da fé católica apostólica romana. Isso, na verdade, talvez seja a maior herança que nós temos de nossos ascendentes, seja do meu pai, da minha mãe, da minha avó e do meu avô, que são as últimas pessoas que eu venho a conhecer e que originaram realmente toda essa que eu tive mais proximidade e tive essa oportunidade de ter um aprendizado através da fé católica apostólica romana. E é algo fascinante, é muito interessante como é que todos aqueles que nós conhecemos e que nós sabemos que seguem o mesmo ideal, sendo um bom católico, você tem a certeza que são pessoas de bem e que vão estar sempre atuando no dia a dia de acordo com a boa moral. sim, sim, muito bom. Sobre a sua carreira, né, da família, já temos isso aí. No caso, como você conheceu, o senhor conheceu a Confembras? A Confembras eu conheci através do Rodrigo, meu caro amigo Rodrigo. Na verdade, ele é uma pessoa bastante atuante e louvável, inclusive, como ele consegue, né, dividir tanto a sua vida profissional, né, a sua vida familiar, com a Confebras. É muito interessante como ele consegue ter esse afinco. Na verdade, não só ele, mas eu vejo, na verdade, em todas as pessoas que participam da Confebras, essa mesma atitude, que é muito bacana e muito bonita, né? Foi através do Rodrigo que eu tive realmente esse primeiro contato com a Confembras. Muito bom saber disso, muito obrigado por suas palavras e elogio, né? Para o nosso trabalho aqui, que estamos sempre aqui desempenhando o nosso melhor, né? Desde fazer um material, antes de fazer entrevista, fazer o convite, preparar o texto introdutório da entrevista, as perguntas, tudo pensado criteriosamente para trazer o melhor, né, do conteúdo para os nossos seguidores. Né? Muito obrigado mesmo por suas palavras. Eu fico até feliz em saber que também tem um pouquinho do reconhecimento aí junto à sua pessoa, Não, né? de forma alguma, Eduardo, olha, eu que tenho que agradecer. O que vocês trabalham, o trabalho de vocês, a atividade desempenhada pela Confebras, ela é realmente louvável. Eu não digo só louvável, mas nós da família, você pode contar sempre conosco. Nós temos, não só a obrigação, mas nós temos realmente o grande prazer em poder contribuir com vocês. Eu gostaria muito, espero que mais entidades como a Confebras, associações, com bons ideais como a Confebras surjam. E eu acho que dos últimos anos para cá, esse movimento tem crescido. Eu até te pergunto isso, Eduardo, o que você tem percebido? Mas a minha clara impressão é de que de 10 anos para cá, o movimento monárquico cresceu bastante. Sim, sim, vem crescendo constantemente. E até no meu trabalho, uma empresa, né, que eu trabalho de telemarketing, tem muitas pessoas ligadas à esquerda, mas eu encontrei algumas sementinhas lá dentro da monarquia. Eu fico até feliz, né, quando eu vejo lá dentro e tal. Dentro dos quartéis também já vem se falando muito, quando eu era da Força Aérea, no qual até meu copo, que eu amo sempre mandar com ele, né, que é falando sobre a base aérea dos Afonsos, aqui no Rio de Janeiro. Fantástico. Então, quer dizer, também já tinha algumas células pequenas de pessoas que já gostavam de falar sobre a monarquia. Então, não podia falar escancaradamente, né? Porque Forças Armadas não pode, né, falar nada, se opondo ao governo, nada disso. É neutro. Mas as pessoas sem a farda
tinha uma palavra, né? Não, eu conheço a monarquia, tem que voltar à monarquia, se voltar à monarquia, a nossa vida vai melhorar na questão de material bélico no país, né? A nossa indústria de defesa vai melhorar muito, como na época, como foi feito com a chegada da família imperial, desde Dom João VI, né? Que já veio trazendo as melhorias para o Brasil. Logo em seguida veio outras melhorias também, com Dom Pedro I, Dom Pedro II também veio trazendo as melhorias até quando chegou o golpe de 89 e aí começou a certa Alô? decadência, né? Tá me ouvindo? Tá me Alô? ouvindo? Tá começando a oscilar a sua internet aí. Pronto. Isso, Perfeito. provavelmente é o problema da internet, mas vamos lá. O que que acontece? Então, dá para perceber que desde o momento de 89 até os dias atuais, né, as Forças Armadas elas estão sucateadas, né? Tem um amigo aí que falou que ele era cabo do Exército, né, que passou aqui rápido, eu fiz uma leitura bem rápida, e se perguntar para ele, ele vai falar, ó, lá a gente tem o Parafal já, até a gente, da nossa classe de cabos e soldados e sargentos, falávamos que o Parafal é o antigo vassourão da Segunda Guerra Mundial, entendeu? E o nosso material bélico está bem escasso. Por exemplo, na aeronáutica agora, que a aeronave Hércules, que é o C-130, vai ser substituído, depois de muito tempo, uma aeronave que já está assim, com uma certa forma já escasso lá fora, virando uma sucata no exterior, principalmente nos Estados Unidos, né? Mas eu espero que quando estivermos com a volta da monarquia, com certeza melhore o nosso porte bélico do nosso país e que a nossa soberania venha cada vez mais crescer, né? Não ser mais chamado como nanicos. É um assunto extremamente delicado. Felizmente, né, Eduardo, Sim, nós sim. temos um atual governo que é mais preocupado com essa situação. Isso, de fato, tende a ajudar e sem ter certeza absoluta, assim como foi na época do Império, a família, obviamente, ela tem total interesse, total respeito para as Forças Armadas. Na verdade, as Forças Armadas elas são fundamentais para que nós tenhamos uma boa ordem no país. Na verdade, sem uma Força Armada forte e coesa, teremos dificuldade de defender o país. Nós temos um país continental, né? E essa é a grande dificuldade, né? De defender a nossa nação, a nossa soberania, frente aos outros países a outras nações que possam vir a ter interesses em relação justamente a grande riqueza que tem nesse país continental. É impressionante a gente pensar, olhar a história, como realmente a família teve força durante todo o regime, seja primeiro, segundo reinado, desde a época de Dom João VI, acho que você colocou muito bem isso, ele já começou a amparar muito bem o país desde aquela época, com relação a todo esse regime bélico, mas graças àquela época que nós temos, de fato, um país com a dimensão atual. Não Sim, é? sim. Então, sem as Forças Armadas, infelizmente, essa situação correria muito risco. A gente deve muito às Forças Armadas e esperamos que ela volte a ter mais força, que ela volte a ter maiores investimentos. Como imagino que tenha melhorado efetivamente durante a atual gestão, para que a gente não possa sofrer o risco de ser tomado por uma campanha ligada a um Foro de São Paulo que seja, né? Então, Exatamente. eu acho que essa é que é a ideia. Exatamente. Vamos lá. Agora sobre a história da vida de Vossa Alteza, né? Como o senhor se percebeu membro da família imperial? Qual foi a sua primeira lembrança que o senhor descendia de Dom Pedro I, né? E de Dona Leopoldina? A primeira lembrança é complicado de falar, Eduardo, se com todo respeito, porque nós Sim, fomos sim. sempre criados, desde pequenininho, né? Sabendo dessa nossa origem, dessa nossa descendência. Meus filhos, inclusive, da mesma forma, meu filho de 5 anos, ele já sabe, eu já tento explicar a ele da importância que nós temos, que a família tem, e da boa história do país.
Tento sempre explicar a ele como é que foi fundado, desde a fundação do país, desde a época da colônia, até a chegada da família, Dom João VI, e por aí vai. Obviamente que a criança ela é uma esponja, sem dúvida alguma, ela absorve informação com muita facilidade, Sim, mas o sim. amadurecimento é difícil de você lembrar exatamente quando se deu e quando você percebeu realmente a diferença entre uma coisa e outra, né? Mas, de fato, assim, nós sempre tivemos uma educação, como disse agora, é, é, relacionada, uma educação em que todas as pessoas da família praticamente, desde pequenininhos, tendo conhecimento, tendo consciência da importância que é ser da família real e imperial. No meu caso, talvez essa importância, não digo no meu caso, mas na grande maioria, obviamente sai quando ela começa a ser apercebida quando você já sai um pouco daquela fase da infância e começa a ter uma vivência, né, passa a entrar no mundo, a ter amigos fora daquela sua relação de família e perceber que tudo que os seus ascendentes fizeram, né, no meu caso, que aliás tenho muito orgulho disso, propiciaram uma vida melhor para aquelas pessoas também. E isso é muito bacana. Sim, E, sim. obviamente, que essa importância a gente acaba percebendo melhor também na escola. Daí, a gente tem a necessidade de enfatizar a importância da história, né, do estudo da boa história nas escolas. Daí também a importância de lutarmos para que não haja uma deturpação, né, do estudo da história do país, das escolas, para que a gente possa continuar tendo, na verdade, as pessoas continuem tendo realmente orgulho dessa época em que o Brasil era forte, o Brasil estava crescendo na época do Dom Pedro I, Dom Pedro II, sobretudo, e que, infelizmente, quando veio a República, a situação acabou piorando um pouquinho, né? Verdade. Pouquinho não, muito, né? Muito. Deixa eu só ver aqui as outras perguntas que o notebook agora desligou. Vamos lá, consegui. É, no caso, no colégio, os seus pares já sabiam da sua ascendência, a família? Como era É, esse questão toda no colégio? depende da fase, claro, né? A partir do momento que você entra numa na adolescência, por exemplo, todos já conhecem, todo na escola onde eu estudei, todos já Uhum. conheciam o básico da história do Brasil, então sabiam da importância da família. Até porque o professor de história falava também, né? Então, Sim. quando Já pegava como fazia a chamada, exemplo, já falava assim: vem cá, é, Gabrielzinho, para aqui, por favor. Esse aqui, é, gente, pertence e à aí vinha família Dom aquelas Pedro I. brincadeiras, exatamente. Aí vinha também aquela brincadeira do professor de história, Gabriel, você é obrigado a saber disso. Se você não souber, vai pegar mal aqui na turma. Você já era o exemplo, né? Não vai ficar bem, né? Já utilizava como exemplo ali. Não, vem cá, para aqui, senta aqui então, gente. Olha essa pessoa aqui. Esse aqui é o Dom Pedro I do nosso século, século XX. Agora imagina Dom Pedro I naquela época. Então, era igualzinho você, já te usava como exemplo, né? É por aí. E com a educação, como é a educação dos príncipes, né? As casas, sejam reinantes ou não, possuem algum Uhum. tipo de padrão comum no ensino? Como eram os ensinos, né? Principalmente questão de conduta em público, porte, né? A questão de andar, falar, a vestimenta. Como é essa parte? É, como é que eu posso explicar melhor, Eduardo? Eu acho que talvez o ponto mais importante é o fato de que a família, pelo menos todos os membros que eu conheço, sempre foram muito educados através da fé católica, né? Então esse Sim, era o sim. primeiro passo. E através da fé católica, obviamente, você já imagina, já imagina que a educação de todos sempre foi de maneira a estou usando muito essa palavra, né? Não, tudo bem, A honrar a tranquilo. família, mas respeitar o próximo, tentar seguir como um bom exemplo para todos. E, obviamente, sendo da família, eu imagino que, eu não sei se há grande diferença frente a outras famílias, mas, na verdade, a grande diferença é o fato de que nós temos essa herança histórica e que nós temos, obviamente, que seguir determinados padrões. Tá? Isso é fundamental. Dificilmente você vai ouvir falar, espero eu, tá, Eduardo, de alguém da Sim. família que tenha prestado algum vexame público, por exemplo.
É algo que a família toda tenta se policiar no sentido de novo, nós não podemos, a família tem que estar sempre, os membros da família, independentemente de ser casa reinante, casa não reinante, de ser relacionado a um possível ter legitimidade a eventual volta da monarquia ou não, todas as pessoas da família, elas têm uma educação rigorosa exatamente nesse sentido. De novo, é um exemplo que a gente tem que dar e é o mínimo que nós todos, que nós, membros da família, temos a contribuir para a sociedade. Sim, sim. Demonstrando que nós temos uma boa educação, uma educação formal, de certa forma, mas, sobretudo, e isso acho que é o mais importante, acho que a mensagem mais importante que eu tenho aqui a dar para todos vocês, desde meus avós, meus pais, eu acho que isso muito por conta da fé católica, né? Talvez o mais importante conselho de vida, de atitude, é o respeito ao próximo. Então, dessa maneira que a gente tenta encarar a vida, tentando evitar pensamentos egoístas e pensando sempre no crescimento do país como um todo. Sim, sim, muito bom saber essa parte, né, de que realmente toda a base da educação é sempre a questão da família, né, a honrar o nome, a história, né, e assim, se todo brasileiro tivesse esse tipo de conduta, com certeza hoje não teríamos, né, essas pessoas que fazem essas atrocidades com o nosso país. Eu imagino que muitos pertencente à família Orleans e Bragança sentem-se entristecidos em ver o que vem acontecendo com os cofres públicos, né? Que aí vem entrando em decadência, acima de decadência, e o povo indo na miséria e se distanciando da história, né? Do país e da sua raiz, a essência, né? Eu tento ir até um pouco mais longe, sabe, Eduardo? Aí talvez seja, a gente vai entrar um pouco em estudo quase que de sociologia em si, né? Mas a verdade é que a sociedade nada mais é do que uma grande família, Sim, né? Então, se você não respeita a sua família, não é? De que maneira você vai trabalhar e contribuir para uma sociedade melhor? É difícil. exatamente. Vamos usar um exemplo disso, o distanciamento histórico é aquela sempre a mesma falácia, né? Que eu sempre escuto, eu sendo negro, eu escuto direto, ué, você é negro, mas é a favor da monarquia? Quer voltar a ser escravo? Quer sentir a chibata no lombo? Tipo, Isso é um absurdo. pega uma forma pejorativa que eu estou falando agora neste momento aqui, mas é que eu sempre escuto. Eu falo, vamos estudar a história? Quer sentar comigo na Biblioteca Nacional? Eu vou lá, eu entro com o meu crachá, eu tenho o cadastro. Te levo para ler as cartas da época. Você vai ver que já existia desde a família querendo fazer a abolição da escravatura, mas acaba que os livros atuais arremetem que a família Orleans e Bragança do passado, né, a família Alcântara, não queria a libertação dos escravos, que era a imposição da Inglaterra continuar. Fica sempre aquelas mesmas falácias. É triste ver e ouvir essa parte. Por isso que eu falo que há um distanciamento histórico e sempre estão repetindo por osmose, né? Não é nem por questões naturais, é por osmose, por obrigação. E acaba que já entrou na massa do sangue, que é militar, entende o que eu estou falando, né? Questão da massa do sangue e não quer sair daquilo dali e acha que ali que é verdade absoluta e leva como se fosse normal. Não quer ter o prazer de sentar, estudar, ler um livro para conhecer a propriamente história do Brasil sem ter a ideologia no meio, né? Que acontece muito. Uma Concordo. pergunta, você pode falar. Por favor, Eduardo, continue. Vamos lá. Sobre uma pergunta aqui também que bem colocada, né? Que também muitas pessoas têm muita dúvida. Já houve alguma situação que lhe prejudicou em ser membro da família imperial, como bullying, deboche, alguma coisa assim? Olha, eu não, sinceramente, Eduardo, eu não me recordo.
Quando a gente era, quando eu era mais novo, ou até hoje, a gente vê uma outra brincadeirinha, mas dificilmente é na maldade, sabe? Dificilmente é na maldade. Até porque, de novo, eu acho que as pessoas que conhecem a história do país, e de fato, a grande maioria conhece pelo menos o básico, né, da história do país durante a chegada, desde a chegada do João VI. Né? E nós tivemos, acho que sobretudo nos últimos 10 anos, já eu volto àquilo que eu disse antes, né, uma Sim, sim. recapitulação melhor dessa história. Eu, sinceramente, não me recordo de ter sofrido bullying. Eu acho que é, isso também depende muito de pessoa para pessoa, depende muito também da personalidade da pessoa, como a pessoa vai agir. Não é? Eu tento sempre agir de uma maneira natural, sempre que se fala da família, no sentido de, enfim, falar o que eu tenho a dizer, tudo que eu falei aqui já para você, mas que eu preciso ser um bom exemplo para todas aquelas pessoas que estão ao meu redor. Eu preciso eu não, pensar em bullying desculpa, mas esse tipo de pensamento que é um pouco mesquinho não vale a pena. Então, Sim, se eu sim. sofri bullying, eu não sei, sendo bem sincero. Eu não internalizei, pelo menos, essa situação. É, então, talvez eu tenha sido. Eu tenha tido. Não não digo sorte, mas eu tenha sempre tido bons amigos ao meu redor, mas, independentemente disso, atualmente, na vida profissional, da mesma forma, eu nunca vi esse tipo de bullying acontecer efetivamente. Já me perguntaram, mas o seu sobrenome o ajudou ou atrapalhou na vida profissional, por exemplo? Hoje em dia, Rodrigo, a gente está numa era moderna, mais moderna, que é a atual, se preza, sem dúvida alguma, a competência técnica, né, mais do que tudo, né? Competência técnica, competência de aptidão para lidar com as pessoas. Aliás, isso eu devo muito à família também, porque essa educação de como é, é, trabalhar, de como hoje eu tento trabalhar, como eu lido com as pessoas no trabalho, também se deve muito à educação que eu recebi de meus pais. Né? Tentar respeitar e ouvir todos aqueles que estão ao meu redor e fazer com que essas pessoas que estão trabalhando comigo possam crescer junto comigo. Eu nunca, sinceramente, de novo, eu nunca, não me lembro de ter sofrido bullying e se eu tive oportunidades profissionais por conta do sobrenome, pode até ser possível que, de certa forma, isso tenha favorecido, abrir, de certa forma, ter ajudado a abrir uma ou outra porta. Mas, de novo, atualmente não é isso que prevalece. Não é pura e simplesmente o fato de eu ter um determinado sobrenome que vai prevalecer e vai ser a consequência do meu sucesso ou da minha derrocada profissional. Sim, sim. Vamos lá. Por acaso a família imperial recebe algum tipo de isenção fiscal ou financiamento público, conhecido também como laudêmio? É, eu, no meu lado, não recebe absolutamente nada, Eduardo. No passado, na verdade, temos a família, como eu te falei, é uma família muito grande. Há Sim, uma sim. da família que, de fato, recebe, por exemplo, o Laudeme da cidade de Petrópolis. O lado dos meus avós, houve uma divisão no passado para até para efeito de melhor organização, né? Porque a família, de novo, a família é muito grande, né? Sim, Conceituou-se o sim. ramo de Petrópolis e ramo de Vassouras. O meu ramo, que é o pertencente ao ramo de Vassouras, não recebe o laudêmio ou o foro anual. Mas, sinceramente, é importante, deve ser importante, deve ajudar, obviamente, a todos, a família. Mas o que eu tenho a dizer a você, o que eu já disse antes, o que eu tenho mais a prezar, a minha melhor, a maior herança que eu tenho, de fato, é a educação que eu recebia dos meus pais e dos meus avós, e é isso que quero passar para os meus filhos. É, enfim, não recebemos absolutamente nada do Estado, a não ser, na verdade, as mesmas oportunidades que, assim como você e outros colegas que estão aqui vivendo, recebem, ou seja, estudar e lutar para que você alcance o sucesso profissional.
Sim, muito obrigado, viu? Sobre o plebiscito, Vossa Alteza lembra da época? Qual foi a impressão e com o resultado? Isso representou o fim, né? Representou Uhum. para o senhor, né? O fim do ideal monárquico, algo do tipo, assim, na época, em 93. Eu Não, não na era nem verdade, nascido, eu sou de 94. pois é, eu era muito novo também, sabe? Eu estava com 12 anos de idade. 12 anos de Então, idade. eu lembro, obviamente, da campanha. Eu lembro do meu pai me levando, por exemplo, para fazer campanha em prol da monarquia, mas na verdade é que eu não vivenciei. Eu não posso dizer que eu lutei para que voltasse a monarquia naquela época. Eu era muito imaturo ainda, com 12 anos, e eu não posso dizer que eu tinha essa maturidade toda. Mas eu lembro vagamente de tudo que aconteceu. Acho até que, dado o fato de que nós não estávamos preparados para o plebiscito, o resultado, apesar de ter sido baixo, de fato, o percentual, dado que nós não estávamos preparados, não foi de todo ruim. Eu acho que se nós tivéssemos tempo, essa questão do tempo é muito importante, né? Porque, como você já deve ter estudado, o plebiscito ele foi antecipado. Né? Houve uma revisão constitucional da Constituição de 88, antecipando o plebiscito em 2 anos, e isso acabou pegando, de certa Sim, forma, a família de surpresa, de não dando surpresa. tempo para que ela, não dando tempo suficiente para que ela pudesse se organizar e investir numa campanha mais forte. Então, eu Sim, acho sim. que, é, Bem dizer, por foi exemplo, feito para forjar, né? assim, é difícil, eu não gostaria de usar exatamente essa palavra, sabe, Eduardo? Mas atrapalhou, isso é Sim, verdade, atrapalhou. Acho exatamente. que hoje o plebiscito seria diferente. Hoje, Acho que hoje o plebiscito seria diferente. o meio de comunicação hoje em dia é muito mais rápido. Então, assim, Por isso, antigamente a porque notícia tinha que ser montada de um dia para poder imprimir, entregar de madrugada, né? Os jornais impressos, para entregar de madrugada nas bancas de jornais. Aí, meu avô, por exemplo, levanta 3 horas da manhã e ia às 4 da manhã na banca de jornal para comprar o primeiro jornal que saía quente, preparava o café. sensacional. Bota a Rádio Tupi, a Rádio Globo, lia o jornal até as 8 da manhã, depois levantar e fazer algumas coisas, de tarde ia dormir, mas já saber de toda a notícia que aconteceu no dia anterior. Hoje em dia não. Aconteceu hoje em Brasília, hoje mesmo todos já sabem, pelo meio de telefone, internet, uma ligação que estamos fazendo agora também, uma videochamada, né? Creio que o senhor esteja em São Paulo e eu aqui no Rio de Janeiro, tendo esse tipo de videochamada aqui. É esse ponto que eu queria chegar. Naquela época era muito caro. Você investir numa campanha eleitoral, você precisava, enfim, contratar a mídia da época. Né? E hoje em Sim, dia sim. é um processo. Hoje nós temos um processo muito mais democrático. Democrático eu quero aqui usar no bom sentido da palavra, tá? Não é na antítese da policia de Santo Tomás de Aquino. Então, nós temos aí a oportunidade de fazer uma campanha toda através de rede social. É o que Sim, aconteceu com o nosso atual presidente, por exemplo, né? Acho que a campanha dele foi uma das mais exatamente. baratas aí, frente aos demais candidatos que concorreram com ele. Então, por isso que eu Exatamente. digo, Foi uma coisa hoje, assim, absurda. exatamente. Então, hoje eu acho que um plebiscito seria bastante diferente. Sim, sim, é verdade. O que acontece? Como o senhor avalia hoje, né, esse crescimento do movimento, né? O que surpreendeu Vossa Alteza, o movimento nesses últimos anos? O que surpreendeu, na verdade, eu acho que o povo brasileiro, na verdade, deu um basta do que estava acontecendo, sabe? Como é que eu Sim, posso sim. colocar isso em melhores palavras para você, Eduardo? A gente viu o Estado sendo praticamente usurpado dia após dia. Não uma situação lamentável. Nós vimos tanto partidos políticos, né, que cresceram e perderam completamente a identidade. Nós vimos pessoas chegando ao poder e, na verdade, pensando com interesses meramente egoísticos
Nós vimos, eu digo aqui justamente isso, da primeira pessoa plural, porque não foi só eu, não foi só você. Na verdade, todos aqui que estão aqui presentes, estão assistindo aqui essa live, espero, né, e ficou cansado, e viu que não, olha, não dá para continuar com o Brasil sendo tocado, né, sendo liderado por essas pessoas. A verdade me parece que é essa. E aí, quando você lê a história do Brasil, você lembra, eu acho que eu estou repetindo isso demais, você lembra daquele momento, né, do regime monárquico e lembra de como era realmente a atuação dos líderes, dos chefes de Estado daquela época. E aí você pensa, olha, seria muito mais interessante realmente contar com aquele exemplo de pessoa daquela época hoje. E eu acho que isso acabou virando uma realidade para o brasileiro, de uma certa forma, né? Essa consciência de que naquela época era melhor do que atualmente. E eu acho que graças a isso, e aí agora eu também tenho que agradecer de novo a facilidade que nós temos com essas redes sociais, com a facilidade de você propagar a informação e ter a oportunidade de ver entidades, né, como a Confembras, por exemplo, né, podendo atuar e se espalhar, né, tendo o seu tentáculo de informação, se espalhar por todo o Brasil com muito mais facilidade do que seria há 20 anos atrás. Exatamente, exatamente. Sobre agora um assunto que creio que vai gostar muito, né? Sobre o trabalho que o senhor desempenhou aí e está desempenhando na questão do Palácio da Guanabara, que até hoje é uma das intrigas, né? Entre a nossa história e a República, do palácio que foi usurpado pela República, né? Que pertencia à Princesa Isabel. Como está sendo ainda esse processo aí? Como está andando esse processo? Olha, Eduardo, nós temos ainda um recurso extraordinário para ser analisado, alguns recursos para serem analisados e serem encaminhados ao Supremo Tribunal Federal. Continuamos lutando para que a gente possa ter o nosso direito reconhecido. E aqui é bom que esclareça, tá? Na verdade, o que nós queremos é meramente que o nosso direito seja reconhecido. Nós não queremos saber de valores em absoluto. O importante aqui, pura e simplesmente, assim como todo cidadão que deve lutar por seus direitos, nós estamos aqui, a família, reivindicando, na verdade, que seja reconhecido um direito. Questões de valores, sinceramente, hoje é absolutamente secundário. Nós perdemos, ano passado, ano retrasado, desculpa, uma batalha muito importante, infelizmente. Nós já vínhamos tido algumas derrotas na época tanto da Justiça Federal primeiro grau, como no segundo grau no Tribunal Regional Federal do Rio de Janeiro, da segunda região, que fica no Rio de Janeiro, e acabamos sofrendo também uma derrota no Superior Tribunal de Justiça. Mas foi um julgamento que, de certa forma, o que me deixou feliz, apesar da derrota, todos os ministros que compuseram a sessão, o colegiado, foram absolutamente respeitosos e deram a atenção devida àquele momento histórico. Acabou que houve uma divergência de interpretação, efetivamente. Nós discordamos da decisão, mas eu tenho que respeitar o posicionamento daqueles ministros, assim como vou respeitar no STF também, caso nós não venhamos a ter êxito. Seja como for, o importante nós estamos fazendo, que é lutar pelo direito que nós entendemos ser o cabível à família. Sim, sim. Muito bom a gente até conversarmos sobre esse ponto, né? Porque atualmente poucas pessoas conhecem a história do Palácio da Guanabara. Palácio Isabel. Palácio Isabel, né? Para quem não sabe, é a sede do governo do estado do Rio de Janeiro, né? Era um palácio, né, que pertencia à Princesa Isabel, que foi dado por Conde de presente, né? A nossa princesa redentora. Exato. A história que se diz, na verdade, o palácio, parte dele teria sido por dote, o dinheiro do dote da época do casamento da Princesa Isabel, que era a dote equivalia a uma doação. Tá? Assim como, Sim. logo, a interpretação que você tem é doação, você está recebendo uma propriedade de um terceiro.
Não é pura e simplesmente um contrato de comodato, por exemplo, que é o empréstimo de um bem fungível, que seria na hipótese do palácio. E parte dele teria sido por dote e a outra parte teria sido, de fato, por aquisição realizada diretamente pelo Conde d'Eu. Interessante. E aquela. Perdão, e isso tudo, esse terreno que foi comprado pelo Conde d'Eu e o dinheiro que foi recebido de dote, ambos foram utilizados para comprar, na verdade, todo o imóvel onde hoje está localizado justamente o Palácio da Guanabara, que antes era, o nome que levava era Palácio Isabel, justamente em homenagem à princesa Isabel por conta, né, por ocasião do seu matrimônio com o Conde d'Eu. Sim, interessante, de conhecer um pouco mais dessa história aí. Vamos às considerações finais, né? Temos algumas perguntas, deixa eu ver aqui que eu tenho algumas perguntas do público. Deixa eu ver aqui. Opa, que é essa parte aí da minha casa onde está tendo a obra, né? Vamos lá, deixa eu ver aqui a pergunta do Vitor Gabriel. Deixa eu ver se vai aparecer aqui. Qual a opinião de Vossa Alteza sobre a reforma agrária de Dona Isabel? Vai ser discutido um dia? Essa foi a pergunta dele aí. Olha, sendo bem sincero, não sei como responder. Pelos atuais governantes, eu não imagino que se queira fazer uma reforma agrária tal qual seria idealizada naquela época. É uma pergunta capciosa essa, difícil, Eduardo. Exatamente. Enfim, acaba que, infelizmente, o que se pretendia naquela época mudou bastante desde que houve a queda do regime. Sim, sim. Deixa eu ver aqui a próxima aqui. No caso, outro também do Vitor. Vamos ver se aparece aí. Boa noite. Gostaria de saber como Dom Gabriel lida com a difamação contra a família imperial. Obrigado pela pergunta. Infelizmente, a família, dado toda a história do passado, ela acaba tendo uma posição pública relevante. E assim como nós vemos difamação em relação aos governantes, por exemplo, às vezes pode ser que não seja difamação, pode ser que seja uma realidade, mas pode ser que também haja uma difamação. É uma situação que nós temos que conviver e, sinceramente, não dá para ficar pensando e remoendo, como eu coloquei antes, quando eu tratei da situação do bullying, um problema e temos que pensar para frente e manter o nosso plano e a nossa atitude para, enfim, tentar trabalhar para que a sociedade possa progredir. É isso. Sim, interessante. Deixa eu ver aqui qual a próxima que eu tenho aqui. No caso, tem aqui questão de linha sucessória, né? Do Diogo. Qual o posicionamento, a sua posição na linha sucessória? A linha sucessória, obrigado pela pergunta, na verdade, da minha geração, como ela está hoje a linha sucessória? A linha sucessória, hoje, se voltasse à monarquia, nós temos o nosso chefe de família, que é meu tio Luiz. E meu tio Luiz, que é o irmão mais velho de meu pai, seria o herdeiro legítimo, né, a assumir eventualmente a condição de monarca. Após o meu tio Luiz, nós temos meu tio Bertrand, que é o terceiro mais velho, e logo após o meu tio Bertrand, nós temos meu tio Antônio, que seguiu a linhagem, casando-se com uma princesa, a minha tia Cristina, que é uma pessoa maravilhosa, que quero muito, e graças a esse matrimônio, a linha sucessória prosseguiu. Então, na minha geração, hoje, quem seria o herdeiro legítimo seria meu primo Rafael. Antes do Rafael, seria meu primo Pedro Luiz, que infelizmente veio a falecer muito cedo, naquele trágico acidente do voo da Air France. Sim, sim. Mas atualmente é meu primo Rafael, que é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa muito competente
e que eu tenho certeza de que faria um excelente trabalho como o monarca e como chefe de Estado. Sim, muito obrigado pelas respostas, viu? Bem, assim, uma coisa muito importante, até mesmo tirar a curiosidade também dos nossos seguidores aqui da página, viu? Dom Gabriel, estamos chegando ao fim, né? Agradeço muito por ter disponibilizado um pouco do seu tempo para estar respondendo às nossas perguntas, conhecendo mais sobre a sua vida, né? Gostaria também de informar que o senhor é a terceira pessoa ligada à família que entrevistei. Primeiro foi Dom Bertrand, Dom Antônio e agora Dom Gabriel. Fico muito feliz. Isso aí conta para o meu currículo para o jornalismo. Poxa, Eduardo, eu fico muito Fico... feliz e muito. Agora sim, eu até fico um pouco sem jeito de conversar com você, porque tendo entrevistado meus dois tios antes, são pessoas maravilhosas e muito competentes. Sim, Tanto sim. meu tio Bertrand quanto meu tio Antônio são muito preparados, têm uma oratória como poucos. Tenho Sim, sim. certeza que você foi muito feliz naquelas duas entrevistas. Olha, incrível que pareça, eu consegui entrevistar os dois no mesmo dia, né? Eu estava no Morro do Outeiro da Glória, então eu estava tendo um evento lá e acabou que eu fui para o evento, fotografar, eles estavam lá e eu falei, não, vou fazer uma entrevista com eles agora. Chamei eles no canto, olha, pode conceder aqui entrevista? Não, tudo bem. Conversei sobre a questão do Laudemir também. Inclusive, está no canal da Confembras no YouTube. Quem quiser, está disponível lá o link, com outros conteúdos também de entrevistas, feito por mim e pelo Rodrigo também, carinhosamente para todos os nossos seguidores aqui. Inclusive, consigo também a Vossa Alteza que possa também verificar também o conteúdo, apreciar os nossos conteúdos, viu? Com toda certeza. Eu quero agradecer aqui a você, Eduardo, pela essa entrevista que foi muito agradável. É sempre bom a gente ter essa oportunidade numa quinta-feira à noite bater um papo como esse, um papo alegre, um papo para cima, positivo, e agradecer a Confebras por estar atuando, continuar crescendo cada vez mais e lutando pelos mesmos ideais que nós da família tanto almejamos. Agradecer novamente ao Rodrigo pelo convite, carinhosamente, que ele me fez, e, por favor, contem comigo para o que vocês acharem necessário, precisarem. Com Será um prazer certeza. contribuir sempre. Com certeza. Por acaso o senhor tem algum meio de comunicação com o público? Muitos perguntaram aqui sobre o Instagram, o senhor vai permanecer com a conta ou o senhor vai fechar a conta somente pessoas Não, que o não, senhor não, de forma segue? alguma. Pode, eu acho que a ideia foi muito boa de abrir a conta, e aí talvez falte um pouco de traquejo meu para lidar com o público, até peço desculpas, tá, Eduardo, estou Tudo aprendendo, bem, né? tranquilo. A gente tá sempre aprendendo, a verdade é essa, né? Exatamente, fica Mas tranquilo. pode contar, acho que a minha ideia é manter essa conta e poder trabalhar, ajudar vocês sempre que possível, através dessa conta. Os meus contatos pessoais, você, Rodrigo, possuem. Fiquei absolutamente à disposição sempre que quiserem entrar em contato comigo. Mas, de novo, a minha ideia é continuar seguindo e trabalhando através dessa conta. Vamos ver, se eu abrir outras contas, se eu abrir outra conta, eu aviso a vocês. Com certeza. Olha, muito obrigado por sua presença. Agradeço a todos os presentes. Como eu sempre me despeço de todos os meus entrevistados, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Porque ele diz que a graça dele veio e é de graça, e de graça nós recebemos a paz de Cristo, né? Se eu tenho paz, transmito a paz. Então, a paz do Já Senhor faz Jesus muito melhor. Cristo para a sua pessoa. Que Deus vos abençoe sempre, a todos os presentes de sua família que estão em meio de nossas vidas, né? E ave glória, ave império. E a todos os presentes e todos os entrevistados também, que fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo, né? Fico muito feliz de ter presente vocês aqui, viu? Deus Muito abençoe obrigado a vocês. todos. Deus Muito abençoe a obrigado, todos vocês. príncipe. Obrigado, Eduardo. Ave Um glória. abraço. Tchau, tchau. Grande abraço. Ave Glória. A todos os presentes, gostaria de encerrar aqui a live. Agradeço desde já a todos, né? Esta live estará salva também aqui no Instagram e também irá para o YouTube. Quem quiser seguir minha página pessoal, pode seguir também a minha página pessoal, né? Que é o Eduardo008, que é, ao invés de botar o U, é o W008.
ou pode também até mesmo seguir por aqui, me chamar, que eu estarei sempre disponível para responder qualquer pergunta. A todos os presentes, uma boa noite, um bom descanso, Ave Glória, Ave Império. Tchau, tchau para todos.